Programa não recomendado para menores de 16 anos. Também pode ser assistido em computadores, notebooks, celulares e Smart TVs. Viva Voz. Bora que tá no ar. Os microfones estão abertos. Viva Voz. Viva Voz. Terapia de segunda. Blink 102, 10 e 4. No ar, mais uma edição do Viva Voz Terapia de Segunda. Sou o Cláudio Torres e comigo tá ele, Luciano Copini, eu sou psicólogo de plantão. Claudinho, você tá preparado? Porque hoje eu trouxe uma surpresa. Me conta um pouco. Hoje nós vamos trazer um cara que é empreendedor, uma das grandes figuras do cenário sul-mato-grossense, socialite campograndense. Nossa. O cara é socialite. E o peito dele vai enchendo, né? O cara, não, você não tem noção. Socialite não. O cara, esse cara aqui, ele é famoso entre o meio dos empreendedores. Já outrora, ele foi vamos dizer assim, o dono de uma das maiores empresas da área de educação online, um dos precursores no Brasil. Empregou. Quantos empregados você teve? Fala quantos empregados você chegou a ter. Apenas que a gente teve mais de 400 lá, hein? Mais de 1 milhão de alunos, hein? Mais de 1 milhão de alunos, mais de 400 colaboradores. Então esse cara vai vir conversar com a gente hoje sobre saúde mental no empreendedorismo. Com vocês, Ricardo Nantes. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Claudinho. Boa noite, Copini. Satisfação enorme aqui estar na nossa Rádio Blink. Falar sobre um tema que ainda é muito velado, né, no meio de negócio. São poucos empreendedores que assumem, né, e que enfrentaram alguma dificuldade nessa caminhada, nessa jornada de empreender no Brasil. Bom, e você sabe que esse aqui é o programa Terapia de Segunda, né? Sim. O que significa que se você falou isso é porque provavelmente você viveu algo parecido. Sim. Tá disposto a compartilhar no programa de hoje? Com certeza, é um tabu que a gente tem que quebrar. Recentemente, inclusive, o Luciano, a Endeavor, que é uma ONG internacional, que quem trouxe pro Brasil aqui foi um dos maiores empreendedores do Brasil, Jorge Paulo Lemon, Beto Scupira. Eles fizeram uma pesquisa exatamente sobre esse tema, saúde mental das scale-ups, empresas que têm grandes capacidades, crescimento. Entrevistou 118 empreendedores em todo o Brasil e pelo menos cerca de 54% deles passaram por alguma situação em que eles tiveram alguma dificuldade mental, seja estresse, seja aquele cansaço, algum problema, né? Que levou ele a procurar alguma ajuda naquele momento. Só que ainda isso é muito velado. Isso dos que confirmaram e comentaram alguma coisa. Porque também tem essa, né? Uma coisa que é um cenário que é muito comum de pessoas terem vergonha de admitir que estão passando por um problema psicológico e, após admitir ainda, procurar ajuda. E eu falo isso porque hoje no meu consultório aparece frequentemente homens de 40, de 50 anos que vão como último recurso e eles falam, cara, eu tenho que dar o braço a torcer. Eu estou com depressão. E já tá fazendo tempo que eu tô com depressão. Já estava a ponto de desistir de tudo quando falaram pra mim, vai no psicólogo. Eu decidi pelo menos dar uma chance. Mas percebe? Sim. O preconceito deixa com que esse quadro se agrave, né? Ô Ricardo, vou contar um negócio, eu queria até que você compartilhasse com a gente, né? Você sabe qual que é a origem da depressão? Como que a depressão começa? Como ela começa? Como ela começa, especialmente no empreendedor, no executivo, no empresário. Pela solidão e a falta de tentar procurar ajuda? Olha só, parece que a causa da depressão é ela por si só, mas ela é uma consequência. Ela é uma consequência de uma outra coisa chamada ansiedade. E aí agora é que eu te pego, né? Vocês consideram um cara ansioso? Cara, hoje melhorei muito. Eu acho que à medida que você empreende, acho que a experiência é uma armadura que a gente forja com os erros, com os acertos, com as coisas que acontecem com a gente, né? Hoje eu já deixei de ligar pra muita coisa. Você sabe que eu sou um cara que curto a estoicismo, que curto essa pegada mais pro lado, empreendo já há alguns anos, né? Então muita coisa eu aprendi a não ligar, principalmente aquelas que a gente não tem controle, né? A questão tem solução? Tem controle? Então qual que é a solução? A solução é essa e paciência pra se trabalhar. As que não tem, paciência também para deixar a coisa acontecer, porque já não tem um controle sobre algo que é ou no macroambiente ou com outra pessoa ou com a situação como um todo, né?
Nessa pegada de empreendedorismo, outra coisa engraçada também, você falou aí dos números, e a maioria acaba sendo homem mesmo, que homem se fecha mais, é a questão do quanto mais alto o cargo, maior a solidão. Porque mesmo que a pessoa tenha lá 400, 1.000, 3.000 pessoas gerenciando, né, abaixo dele, ele tá cada vez mais solitário, porque ele não pode, né, se abrir, não pode conversar com as pessoas ali abaixo dele, não consegue se abrir, ela não consegue se expressar, e isso vai acumulando. E normalmente, aonde que encontra-se ali a reunião, né, dessas pessoas? É com outros empresários, mas que também tem um tempo corrido no dia a dia, né? Então cada vez mais se isola. Hoje, uma das maiores reclamações, inclusive nessa pesquisa que eu citei, 70% deles se sentem sozinhos. Porque a esposa muitas vezes não tá com ele ali no dia a dia no trabalho, não entende o que tá passando, os diretores estão abaixo dele, não tem. Então quem tem sócio ainda tem alguém ali que pode compartilhar, desde que você acerte sócios, e outros acabam buscando, né, ajuda em cima de conselho de administração, aquelas empresas SA, ou conselho consultivo, que empresas que são mais familiares, mais de capital fechado, né, que também possam compartilhar dores e amores. Não deixa de ser uma grande terapia também. Cara, o negócio é impressionante. Eu não tinha pensado nisso. Sacou, Claudinho? Sim. E é um negócio, cara, que se você parar pra pensar em qualquer situação que você se encontre e tenha esse sentimento, ele é um sentimento que causa angústia. Para pra pensar um pouquinho. Por exemplo, Claudinho, você que é um cara que mexe com locução e tudo mais, certo? Vamos supor que hoje surgisse uma questão técnica e não tivesse pra quem você perguntar, e você precisasse resolver, qual seria a sensação? Percebe? Tipo assim, eu não tenho pra onde correr, eu não tenho pra quem pedir ajuda, eu sou a pessoa que mais sabe sobre esse assunto que eu conheço. E você fica ansioso de acertar ou errar a decisão que você vai tomar. Dependendo, né? Aí você começa pode custar empregos, né? Pode custar empregos. Essa é a responsabilidade do empresário. Dinheiro, muitas vezes, envolvida. As pessoas às vezes acabam ouvindo, né? Eu vou ouvir o meu amigo, o cara que toma cerveja comigo, mas o cara não tem aquela pegada mais profissional. Então, onde ele fica com medo ali de tomar a decisão de compartilhar um cliente que não pagou, a conta que não tá entrando, as vendas que caíram, né? Como é que você... Aí conversa ali com a equipe comercial. Acho que quem tá ouvindo a gente aqui hoje, que é empresário, que é empreendedor, sabe aquilo que eu tô falando, né? Então você tá lá naquele desafio, precisando bater meta, precisando cumprir meta. Reúne a equipe, tá fazendo tudo certinho, mas para alguma coisa não tá acontecendo aquilo. Aí começa a chegar boleto, né? Boleto sempre chega na porta da gente todo dia. Queda de produtividade. E aí você começa a ficar ansioso, estressado, faz uma dívida. Aí chega no momento de pagar a dívida, não tem a grana para pagar o banco. A coisa continua. O nosso pessoal do agronegócio, né, esse início de ano tá passando sofrimento com isso, né? Porque caiu o preço de soja, caiu o preço de gado, né? Verdade. Tá vivendo essa ansiedade hoje, de forma muito constante. Pô, aí não tem a quem recorrer, cara. Então, é onde que as pessoas se sentem solitário, ansioso, onde nasce, às vezes, problemas... Normalmente começa com dor nas costas, né? Sim. É incrível, né, o corpo humano. É dor nas costas e na lombar. Parece que tá carregando algum peso nas costas. Mas aquilo, se o cara não trata, não busca ajuda, seja num conselho consultivo junto com a empresa dele, seja uma ajuda mais grave em cima de um psicólogo, de uma terapia pra ele estar conversando, eu sempre brinco que às vezes a criação de um conselho consultivo acaba sendo uma terapia ali dentro, porque você vê que aquele problema se repete. Mas, Ricardo, eu vou contar um negócio pra você. Você me conhece há muitos anos, né? O Claudinho, você já viu que eu contei muita história aqui. Mas a grande verdade é que a minha carreira, até a pandemia, foi direcionada para o lado profissional. Ou seja, eu era o psicólogo de performance voltado para carreira, voltado para, né, para sucesso profissional. E até hoje, sempre que eu sou convidado para uma entrevista, é para falar disso, para falar sobre entrevista de emprego, sobre como ser promovido e tudo mais. Sim. Só que, pós-pandemia, o que aconteceu? Eu comecei a perceber em mim, nas pessoas com quem eu trabalhava e tudo mais, que a resposta não estava nisso. A performance, o resultado, tudo aquilo que a gente estava conversando, lógico, é importante você treinar habilidades, soft skills, sim, mas tinha um elemento que eu estava deixando de lado, que fazia toda a diferença: o lado emocional. Na pandemia, pessoas que estavam trabalhando para conseguir oportunidades profissionais melhores estavam com depressão, síndrome do pânico, casamentos indo para ruína. E muita gente vinha empurrando coisa
pra debaixo do tapete, porque falou, cara, eu compenso ganhando dinheiro, eu compenso comprando coisas. Só que chegou na pandemia, tudo mudou. Porque o relacionamento que o cara tava empurrando os problemas para debaixo do tapete já não dava mais. Ele tava de repente de frente para uma pessoa, convivendo com ela, não podia sair de casa e tinha que conversar. Grana, as pessoas já falavam assim, caraca, grana é muito legal, mas eu não. Minha casa, o lugar onde eu moro, eu não me sinto bem. E aí começaram a surgir problemas. E, pasme você, ansiedade, que é a mãe da depressão, né? A ansiedade é a mãe da depressão. Você sabe por quê? Você já entendeu o mecanismo? A ansiedade te acelera. A ansiedade faz você correr atrás. Caramba, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Então ela te põe em pilha. Só que chega uma hora, depois que você tomou no lombo, o que acontece? Você desanima, você fala, cara, não adianta mais. Vai dando. E aí a energia que antes você tinha pra correr atrás, que fazia você dormir pouco, né? Que nem você falou das dores nas costas, mas insônia, como é que chama? Refluxo, né? Aquele problema gástrico. Vários são os sintomas físicos, ciático. Manifestações. Exato. O ciático começa. Ô Copini, mas não tem muita gente que se preocupa com o que os outros vão pensar? Claro que tem. E daí vale a frase do Nelson Piquet, né? Você já sabe, né? Porque eu acho que a dor maior do cara que, por exemplo, do empreendedor que tá devendo muito, tá devendo no banco, é do que vão rotular ele, vão pensar, vão falar, não é? Sim. Aqui, acho que isso é geral, né? Mas eu percebo que aqui, né, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, isso acaba sendo maior. Não sei se é porque a gente é uma capital com status ainda de interior, né? As pessoas se preocupam bastante com isso aqui, cara. É impressionante. Ricardo, você que brincadeiras à parte, você sabe que você é um cara bem conhecido, reconhecido na nossa cidade aqui de Campo Grande, né? Diz pra mim, você já passou hoje vou colocar um consultor, né? Porque hoje você faz um trabalho de assessoria e consultoria a empresários, né? Quase isso, Copini. É um trabalho de conselheiro consultivo, é membro de conselho. O que é isso? Só o pessoal entender, né? O que é um conselho? Quando a empresa vai crescendo, vai chegando no patamar aí, mais de 100 funcionários, para você que tem uma empresa faturando mais de 10 milhões já por ano ou mais, o ideal é você não continuar sem constituir um conselho. O que é um conselho? É um grupo, né, de pessoas formado ali de entre 5 e 9 pessoas, normalmente, né, onde os sócios participam e onde ele chama gente de fora, com bagagem profissional, com experiências acumuladas, tanto do negócio dela quanto de outros negócios, exatamente para trabalhar como um conselheiro, uma pessoa que vai orientar, que vai trabalhar, ajudar na tomada de decisão, orientação estratégica, ajudar no planejamento estratégico, gestão. Esse empresário, esse empreendedor, esse dono vai poder compartilhar com essas pessoas as dores, abrir a cozinha, literalmente, né? Você falou alguns exemplos aí de pessoas que não falam o que tá acontecendo porque tem medo do que o outro vai julgar. Com um conselheiro independente isso não vai acontecer, porque ele é certificado, ele trabalha exatamente para isso. E em uma reunião por mês, né, normalmente de 2 a 3 horas, se reúne conselho e umas 2 horas à distância, exatamente para ajudar esse empreendedor a gerir o dia dele naquela empresa dele. Quem toma no final a decisão é o dono, são os sócios, né? Como o próprio nome fala, conselho consultivo. Ele vai ser um órgão um órgão de orientação, de consulta, de análise, como se fosse uma mentoria, um desabafo para aqueles empreendedores que às vezes não sabem se eles estão tomando a melhor decisão ou não. Então, quando você chama alguém do mercado, alguém que já passou por algo que ele está passando e que pode ajudar muito, inclusive nessa questão de saúde mental. Então quer dizer que é um trabalho, vamos colocar, como se fosse mentoria, só que já com diversos profissionais, diversas mentes que vêm para somar e ajudar a pessoa a tomar a melhor decisão. Isso é um conselho consultivo. Exato. E você hoje atua como conselheiro consultivo e ajuda os outros a montarem os seus conselhos. Exatamente. Metade do meu período hoje eu sou focado na Leventrônica, né? Que é uma startup, que é uma pet tech, né?
que fabrica equipamentos para clínicas veterinárias com inteligência artificial, robótica e internet das coisas. E a outra metade eu trabalho exatamente fazendo esse trabalho, tanto montando e trabalhando com 2 a 3 empresas, né? Onde a gente faz essas reuniões mensais para exatamente ajudar a pessoa nesse patamar. O meu primeiro conselho foi há 15 anos, inclusive lá no Portal Educação. Quem teve comigo, cara, e depois que eu fiz o primeiro, depois você entende a importância do conselho, usando até as palavras do Walter Longo, né? Que ele, numa das entrevistas deles, ele falou exatamente dessa maneira. Cara, ele não sabe, né, como é que uma empresa não pode ter conselho, né? Porque é algo que você precisa ter opinião de fora. Então, a hora que eu criei meu primeiro, há 15 anos atrás, dentro do Portal Educação, chamei o Cássio Espina, que era presidente da até recentemente era presidente da Anjos do Brasil, né? O primeiro e maior grupo de investidores Anjos do Brasil. E chamei o Edson Rigonati, que era da Astela, que hoje é acho que está entre as 5 maiores empresas de venture capital, de capital de risco do país hoje, né? Uma das mais respeitadas não só no Brasil, mas também em todo o mundo. E a bagagem que eles me trouxeram, principalmente em termos de gestão, M&A, né? Fusão e aquisição de empresas, essa pegada startup, de crescimento em escala, faturamento acelerado, de entender funil de venda, máquina de venda, cara, aquilo que eles me trouxeram ali era coisa que eu não faria em MBA, acho que em Stanford, cara, sem sacanagem, não menosprezando em nada disso, mas se você traz as pessoas certas pra dentro do seu conselho, o resultado que aquilo te dá pra sua empresa é fantástico. Vamos ser honestos, né? Eu fiz uma pós-graduação na FAAP, lá, anos atrás, e todos os cases que a gente estudava eram de empresários, executivos, etc., que tinham tido sacadas incríveis de acordo com o desafio do mercado daquela época, e inovaram e superaram, eles viraram case. Ou seja, na minha opinião, não é da faculdade para fora, são os empreendedores, são os executivos que trazem os cases, que lidam com as situações, aprendem e tal. Então, lógico, daí que vale muito mais alguém de mercado nesse sentido. Só que, olha, eu percebi uma coisa aqui na história, eu vou formular uma pergunta para você, mas antes eu gostaria de ver se eu entendi o que você falou que é o grande desafio. Você pensa que, por exemplo, ter um cargo de liderança à frente de uma empresa, de um negócio, em que as decisões dependem de você, isso gera muita pressão. Essa pressão de um executivo, uma pressão de alguém que, de repente, numa decisão errada, pode levar a um prejuízo financeiro, desencadeia questões, inclusive sociais, dependendo de proporções elevadíssimas. Estamos falando de desemprego, por exemplo. Com certeza. Ou questões sociais, às vezes, em volta da empresa, porque muitas empresas, elas têm ações sociais no bairros ou nas regiões onde elas estão. Se eu não me engano, você tinha ações assim também no seu negócio, né? Tinha. Então, toda essa pressão, chega um momento que o empresário precisa, tomar algumas decisões, ele não sabe para onde correr. Quando a gente não tem para quem perguntar, então aí pode causar uma questão de estresse, burnout, depressão, ansiedade. Começa na ansiedade, mas a coisa complica quando ele toma a decisão e muitas vezes a decisão trouxe consequência negativa. Tá, não quer dizer que o conselho sempre vai acertar, não quer dizer isso. Mas quando você tem gente mais experiente que já passou por situação que você já passou, a possibilidade do erro é muito menor. Ok, isso eu não tenho dúvida. E é por esse motivo que agora você está contando que hoje você trabalha justamente com isso, que é este papel. O que me faz pensar que talvez lá atrás você deve ter passado por isso, não tinha para quem perguntar. Então a pergunta que eu tenho para você é o seguinte: se aconteceu com você, qual foi a consequência? Você chegou a sentir alguma vez pânico, depressão? Alguma vez você duvidou? Alguma vez você achou assim, cara, não vai dar certo? Sim. Eu acho que o empreendedor que sempre falou, que nunca falou, que nunca aconteceu nada com ele, que ele nunca pensou em desistir, né? Tá mentindo. Isso não existe, cara. Eu nunca pensei em desistir, nunca desiste. Esses papos de biscoitinho da sorte é mentira. Porque todo empreendedor de verdade já pensou em algum momento. Mas, na verdade, a vontade de fazer acontecer é maior. Mas a maioria já passou, porque desafio, resiliência hoje principalmente das pessoas aí de 35 a 60 anos, né? Eu diria assim,
já passaram por muita coisa, já enfrentaram muita coisa. E só o de palco acho que vai falar pra você, não, nunca pode pensar em desistir. Pensa, cara, não vamos ser hipócrita aqui e falar que não. Mas já passou. Só que o primeiro, engraçado que quando você passa o primeiro, Luciano, o restante fica mais fácil. Então, vou compartilhar com vocês qual foi o meu primeiro. Começando o portal, plano de negócio, quando você bota no papel, é fantástico. PowerPoint aceita tudo. Papel aceita tudo, é lindo. Word. Eu lembro que meu primeiro PowerPoint Word, eu ficava rico em 1 ano. Com 1 ano tava tudo rápido, tava lindo, cara, mas tava lindo. Ganhou do Pablo Marçal, então. Porra. Mas Deus. Tava lindo, cara. Fiz aquilo, mas não tinha dinheiro, era estudante, pobre, enfim, família classe média baixa. E aí, como é que você vai fazer? E na época meu pai tinha uma oficina de marcenaria e ele confiava muito em mim como filho, como profissional, e eu convenci ele, tava tendo um programa do FCO junto com o Sebrae e tal, que ia dar um empréstimo com valor menor. Até aí tudo bem. Aí fui selecionado, passei tudo por lá, mas lá no final mudou as regras. Você tinha que dar alguma garantia. Eu convenci meu pai, ele confiava em mim e botei a oficina, hipotequei a oficina dele pra trabalhar, pra pegar o primeiro empréstimo, a gente nunca esquece. R$33.700. Primeiro empréstimo que eu peguei na época pra construir. O Portal de Educação funcionava uma partezinha lá na casa da minha mãe, uma garagemzinha, né? Então eu ficava lá e eu queria profissionalizar aquilo. Não existia nesse negócio de investimento antes, não existia nada disso na época. Então tinha que ir através de banco. Eles queriam garantia real, hipotequei a oficina do meu pai. E aí, o meu plano de PowerPoint não deu certo em 1 ano, e acho que a carência que eu tinha pedido era em 7, 8 meses, porque em 1 ano eu ia estar rico, né, porra? Então, quer dizer, com 7, 8 meses eu ia ter dinheiro de sobra pra pagar um empréstimo. E trabalhava meio período como fiscal do estado, cara. Cara, aquilo não foi acontecendo, nossa. Aí, pra complicar ainda mais, eu tinha um sócio, meu sócio me abandonou, me deixou nessa fase, não dá não, vou sair, negócio. Cara, mas você não deu meu pai, eu vou ficar sozinho. Cara, eu não fiquei mal, hein, cara. Ansioso. Aquele aperto no peito. E na época eu devia ter o quê? Uns 22 anos, 23. Foi a minha primeira grande crise ali. E acho que até hoje foi a maior. Porque depois, assim, passa a primeira... Não é que vai acabar, vai ter sempre. Não acho que nunca acaba. Eu tô vacinado, vamos falar assim. Mas você fica vacinado. E quando eu passei essa primeira, cara, lembro que eu fiquei. Aí comecei a sentir mal, comecei a sentir depois no outro dia mal. Aí entra no. A gente somatiza aquilo, né, cara? Mal, doente. Aí eu lembro que eu fui até numa clínica aqui tomar alguma coisa lá que tá muito mal, dor de cabeça e tal, tomei. E aí no final lá a enfermeira me deram Prometrazina, aí descobri que eu tinha feito essa permissão. Fiquei mais ansioso ainda, cara. Aí tá passando, eu lembro que eu liguei pro meu irmão, dá um telefone. Eu não dava com o celularzinho daqueles chumbão na época. Liguei pro meu irmão, o cara vinha pegar aqui no hospital, tomar o avião. Você tá no hospital, pô! Eu tô no hospital, mas tô muito ansioso. Eu tô mal. Vem me buscar no hospital. Vem buscar pra lá. Vê como é que é. No hospital eu tô mal. Literalmente foi isso que aconteceu. Vai levar pra onde? Aí meu irmão foi lá, o que aconteceu? Foi isso, cara. E mesma coisa, eu não queria compartilhar com meu irmão. Eu não podia compartilhar com meu pai, não podia compartilhar com a outra. Mas depois que por quê? Por causa da situação do empréstimo? Normalmente... O pai dele ia matar ele. Era um pouco disso, o pai ia me matar. Mas acho que é um pouco daquilo que vocês falaram no início, né? Que é um pouquinho antes do intervalo, que é a questão do medo, do ego, da vergonha. Do ego. vergonha, né? Pô, você tá começando um negócio... Fala nisso, você tem que responder essa pergunta. Como que você vai errar agora? Pô? Eu tinha 22 anos, cara. Sim. Eu tinha tempo de sobra pra errar. Até hoje eu erro, cara. Não, mas assim, cara, aquela história, é natural a gente se cobrar. E assim, a título de exemplo, se antes a gente era cobrado, essa molecada de hoje tá muito cobrada. O problema da molecada de hoje, sabe o que é, cara? Acho que o CEO da NVIDIA fez um vídeo essa semana, cara, que todo mundo tem que assistir aquilo lá. Ele fez uma palestra lá acho que em Stanford ou Harvard. Uma das duas, eu não lembro qual, mas acho que foi Stanford. Ele falou com ela, olha, eu tenho sucesso hoje porque as minhas expectativas eram baixas. Ninguém entendeu aquilo. Como assim suas expectativas eram baixas, né, cara? Pô, você é o CEO de uma das maiores empresas do Brasil, né? Sim. NVIDIA, pra quem não sabe, é que faz os semicondutores para as inteligências artificiais. Então, com o boom das inteligências artificiais, o cara, a empresa dele arrebentou também. Aí, como assim? Ele falou, porque eles, como são muito bons naquilo que eles fazem,
Se eles erram uma ou duas vezes, eles entregam. Eles não têm muita resiliência onde ele bateu. Ele, com uma expectativa, tava jogando sempre ali de dar certo, onde não dava, ele continuava, porque ele não podia se dar o luxo de desistir. Entendeu? E quando o pessoal que tá lá, nas maiores mentes, nas maiores universidades do mundo, tem expectativa alta, então para eles acham que tudo vai dar certo. Mas não é assim que o jogo funciona, né? Como a gente brincou, PowerPoint a gente aceita tudo, cara. E tem um lance que eu não sei se passou pela cabeça dele, né? Mas que eu penso assim: se eu penso que é difícil, se eu penso que eu preciso me preparar, o que acontece? Eu me esforço mais. Se eu subestimo o desafio, a tendência é eu dar uma desencanada, né? E nesse caso, me esforçar menos. E se eu me esforço menos, possivelmente o resultado não vem. Exato. Então, não sei se ele pensou por esse lado, né? Porque eu sei que tem um lado do nosso de lidar com isso, né? Cara, e esse é o maior. Hoje, acho que um dos maiores skills softs que a gente tem é a resiliência. O cara que consegue ter uma resiliência, mas não pode ser burro, tá? Burrice é uma coisa e resiliência é outra. O que é burrice? Você tá errando o mesmo caminho, tá fazendo a mesma coisa, vai continuar errando sempre. Né? Resiliência é você ver o desafio, você ver que você tá no caminho certo e continuar. Mas, Ricardo, vamos lá. A gente vai pro breve intervalo, mas eu vou te falar um negócio. A gente comete burrice, não comete? Bastante. Então vamos falar sobre isso daqui a pouco. Fica aí, já tem participação também aqui pelo 679-9127-1027. Vai mandando as gostos. Sua segunda-feira é o Viva Voz Terapia de Segunda. Continuando, né, Copini? Tamo aí. E hoje o nosso papo tá sendo revelador em diversos aspectos, porque será que é só o empregado ou será que é só o empregador que sofre de ansiedade, né? De pânico? Tem uma pergunta aqui do Júnior Copini. Eu não sou empresário, mas como funcionário da empresa sofro com a ansiedade gerada pelo meu chefe. Isso acaba atrapalhando o meu desempenho profissional. Acabo me sentindo incapaz. E como eu faço para sair desse desconforto? Rapaz, isso é complicado porque um relacionamento com o chefe é um relacionamento. Não é, sobre muitos aspectos, diferente de um relacionamento com um colega de trabalho ou com, sei lá, o relacionamento amoroso, o relacionamento com o pai. Em que sentido? Sempre que você tem um desgaste, ele atinge o nível emocional. Então, é complicado. Como que eu lido com isso? O correto é você acertar, assim como em qualquer relacionamento, estas arestas, essa conversa. Falar, olha, o jeito que você fala comigo, é a forma como você fala, dar uma chance para a pessoa, né, melhorar em algum aspecto. Mas muitos chefes não estão preparados para isso. Eles esperam que as pessoas tenham as respostas e venham com essa resposta pronta, né? Então cabe aí é o João, né? É Júnior. Mas eu também acredito na seguinte tese, o Copini, assim, que, tipo assim, como o Júnior quer trabalhar, um cara que quer trabalhar, não sei se tem vários funcionários que outros acabam prejudicando, tipo assim, porque o chefe, ele tem que se pôr nessa postura e ser um cara, né, estressado, né, tem que ser assim, brigar com todo mundo, deixar todo mundo, porque mexer com pessoa é complicado, né? Eu não sei qual que é a empresa dele aliás, se o chefe dele é o dono da empresa ou se o chefe é alguém que tá na base. Por exemplo, lá no portal, o Luciano sabe, a gente participou lá de vários anos entre as melhores empresas para se trabalhar. E um dos critérios quando você avalia, tipo, a gente tinha 300, 400 pessoas. Eu não tinha como ter contato diretamente com todo mundo, né? Procurava uma vez por semana fazer um café da manhã, um bate-papo nos aniversários, todo mundo. Mas precisava dos meus diretores e gerentes para ter esse tete-a-tete mais direto com cada um dos colaboradores. Então, essa pessoa que tá ligada diretamente ao colaborador, às pessoas, o chefe direto, a pessoa imediata ali, se você é dono, você tem que selecionar ela a dedo. Comportamental, mas como é que eu sei que aquele cara é um cara que tem um comportamento bom para gerenciar pessoas? A gente fazia a avaliação 360. O Luciano, acho que tava lá na época, ele lembra disso aí. O que é a avaliação 360? Eu avalio, aliás, nem precisa ser 360, pode ser uma 90 graus ali. Eu avalio o meu funcionário vai me avaliar.
E essa avaliação tem que chegar pro dono da empresa, pro proprietário. Por quê? Porque a hora que você vê que você tem lá um grupo de 30 pessoas gerenciada por uma pessoa, tá todo mundo reclamando do cara, então você tira o cara de lá. Porque esse cara estraga com toda a política da sua empresa. Por quê? As pessoas não estão se identificando com ele, as pessoas não estão trabalhando de maneira correta com ele, e aquilo acaba com o clima. E se acaba com o clima organizacional, o clima cultural da empresa, a empresa vai ter algum problema, ou de meta, ou de resultado, ou de depressão e por aí vai. Então, como é que você olha se é uma questão do colaborador dele ou é uma questão do empregador imediato? Né? A avaliação de desempenho comportamental, principalmente, seja de 90 graus ou 360 graus, todo mundo se autoavalia, os pares se avaliam entre eles, as pessoas se avaliam o chefe avalia os colaboradores. Isso é legal. Porque às vezes você tem um cara que tem um comportamento ruim e ele acha que o chefe tá pegando o pé dele. Por outro lado, você tem a pessoa que o chefe realmente é complicado e ele tá acabando com o clima do teu negócio. Então você tem que tomar um cuidado. Aí quando o chefe é o dono, não dá pra mandar embora. O que você faz? Aí talvez seja a hora de você trabalhar a tua competência, o teu negócio e começar em paralelo a procurar outro emprego. Cara, mas eu vou contar um negócio, porque você vai... O importante no final é você entregar a meta, ser feliz, mas também não ficar doente, né, pô? Então, e vou contar um negócio, você vai rachar o bico, porque é a coincidência dessa conversa. Eu me lembrei agora que, acho que foi isso, né, 2012, né? 10, 12. Eu tava fazendo essa consultoria pro Portal Educação, só que na época eu tinha um blog na Jovem Pan, né? E aí eu fazia vídeo, chamava Carreira à Vista, era totalmente focado em mercado de trabalho pra Jovem Pan Online. E eu fiz um vídeo chamado Como Lidar com o Chefe Chato pra Jovem Pan. Tá no ar ainda? Então, olha só essa história. Aí que acontece? Fiz o vídeo, a UOL colocou como na sua homepage, no dia que foi lançado, teve mais de 60 mil visualizações nos primeiros 40 minutos. Só pra você ter uma ideia. Pô, bombou, tal, não sei o quê. Naquela semana, nesta mesma semana, eu sou chamado para uma reunião no Portal Educação. Com quem? Com o pessoal da UOL. Eu não lembro quem era, qual que era o cargo daqueles dois. Eu sei que um era o assistente do outro, o outro era superintendente da UOL, né? Uma coisa assim. Diretor, tal. E o cara tava validando todos os prestadores de serviço da UOL na época, do Portal Educação na época. E aí eu fui chamado para falar, defender o que eu estava fazendo na área de RH. No meio da conversa, o assistente desse diretor vira pra mim e fala assim: escuta, de onde que eu te conheço, hein? Aí eu peguei e falei, né? Falei, olha, essa semana o meu vídeo saiu, apareceu na homepage da UOL hoje. O cara, você é o cara do chefe chato. Aí eu falei, sou eu mesmo. Eu sou o chato, eu sei que é o chato, Você lembra disso? Você tava na reunião, né, cara? Eu não tava, mas você me contou. Cara, eu sei que a coincidência, acabei que fiquei depois, mais alguns anos depois disso, né? Fui o único prestador de serviço que ficou depois disso. Acho que eu saí final de 2014, né? Foi final de 2014, mas que eu saí, Mas eu cheguei a fazer, pra você ter uma ideia, pra UOL, depois, acho que 2015, uma convenção ainda pra eles. Então fiquei um bom tempo depois da saída do Ricardo, né? O Ricardo não era mais da diretoria. Só que a coincidência, cara, que você vê como o negócio é mágico, né? Justamente na semana que eu ia ter uma reunião com o pessoal da UOL, aconteceu uma única vez na minha vida dos vídeos que eu fazia na Jovem Pan aparecer na UOL e ser justamente sobre o que o Júnior tá querendo saber. Como lidar com o chefe chato. E a pergunta dele é de todo mundo, né? E às vezes você não tá bem com a empresa. Tipo, eu já fui funcionário público, né? Assim que eu me formei, eu trabalhei acho que 6 meses na prefeitura, né, do estado. Eu vi que eu não ia ter o perfil do funcionário público ali, né? Com 6 meses, concursado, tudo pedi exoneração, né, de lá. Em paralelo, eu trabalhava como fiscal do estado, como era meio período, fiquei mais um período por lá. Mas na época mexi com sindicato, mexia com conselho de autarquia, várias coisas, cara. Tipo assim, acho que um profissional bem nexialista ali, que várias vezes na minha vida eu me refiz, tive que me refazer. E eu percebi o seguinte, né? Quando tinha algo que não me fazia bem, se eu via que eu não conseguia alterar ali, mas eu podia alterar a maneira para onde eu podia buscar alguma solução. Mas no final acabei me encontrando como empreendedor, hoje empreendedor e investidor, né? E também em paralelo membro de conselho consultivo, trabalhando nessas 3 arestas aí, 3 pilares praticamente hoje. Mas eu já caí em situação com Madeira, entendeu? Já tive chefe
em órgão público que não dava bem e tudo mais. Sabia levar escanteio, mas eu via, cara, isso aqui não vai servir pra mim. Tô falando que é pra ele pedir demissão nem nada disso não, mas se ele tá a ponto de não tá bem, seja privado ou pública a empresa, tá sentindo mal, ele tem que desenvolver de repente qual que é a solução que ele vai ter para fazer um negócio. E aí, de repente, a teoria das duas canoas é fantástica para isso. O que é a teoria das duas canoas? Você tem o seu emprego principal aqui, você começa na outra canoa ter um outro negócio, ter outro emprego, ou empreendendo de alguma forma assim, em paralelo, à medida que essa outra canoa estiver avançando bem, ele tem mais segurança para sair. Você deixa o outro negócio e parte naquele que você tá te deixando mais feliz. Sai né? da canoa 1 pra canoa 2, no caso, do modelo aí. Exatamente. Mas isso é transição de carreira, né, cara? A transição de carreira, ela tem que ser feita com essa... Para 11:09. Copini, bora aqui nessa sensacional segunda-feira. Você gosta de segunda-feira? Cara, eu passei a amar a segunda-feira, você sabe disso? Por quê? Cara, eu criei um sistema. É uma das coisas que eu gosto de ensinar as pessoas. Por que muita gente odeia segunda? Porque segunda, as pessoas preenchem a segunda-feira com situações que não são tão prazerosas. Sabe? Então, por exemplo, a minha segunda-feira começa... Eu vou falar pra você a minha rotina da segunda, que é diferente dos demais dias. Eu acordo, todo dia de manhã eu acordo e faço algumas coisas. Meditação, estudo, atividade física e oração. Isso eu sempre faço todos os dias. Só que na segunda-feira, depois da atividade física, eu tiro um período que eu falo que é reunião comigo mesmo. Então eu não marco nada, não agendo nada na segunda-feira de manhã até um determinado horário. Que é o horário que eu faço para me organizar, fazer meu planejamento, etc, etc, etc. Só que, vamos lá, tive coisas que eu faço para tornar a segunda-feira mais estimulante. É o dia que eu faço o treino que eu mais gosto na academia. É o treino da segunda-feira. Então hoje eu fiz o treino que eu mais gosto, fiquei animadão. Significa que o treino que eu mais detesto eu faço na terça-feira. Esse é outro macete, que eu já mato aquele que eu detesto, sacou? E já passou, acabou, entendeu? Na segunda-feira... Mas você não tá fazendo direito esse treino não, né, Copini? Você não tá crescendo. Pois é, parece não sei o que tá acontecendo, né? Você quer acabar com... teve um cara que a gente entrevistou aqui, o cara é imenso, né? Deus me doa. Acabar com o cara, fala, cara, o que foi que aconteceu com você? Você diminuiu? Eu falo pra ele, toda vez que eu encontro com ele na academia, eu falo que você tá bem, cara, você emagreceu, ele fica puto. Quando a gente treina pra crescer, né? Mas você percebe? Tipo, então eu vou preenchendo com atividades que me fazem bem, que eu sinto que é produtivo e mais, aquela história, eu tenho rotina. Por que eu destaco isso? Rotina salva, galera. Quando você não sabe, o que eu vou fazer hoje? Ai, meu Deus do céu, você perde tempo, você perde foco e você não sente que você tá prosperando. Por exemplo, se você coloca na tua rotina aprender o idioma, né? E você todo dia você estuda lá o idioma, você vai percebendo que você vai melhorando o seu idioma. Então você vai prosperando na questão línguas, né? Na questão idioma. A mesma coisa cá pro que você quer colocar, se é relacionamento, se é aprendizado, se é atividade física, processo mental, tudo isso. Quero aprender mais sobre o que eu faço. Pô, você tira um período, né, da sua semana, na sua rotina pra estudar, pra aprender. O que você tá pensando? Você tá pensando alguma coisa aí, cara. Solta a Te piada. conheço. Solta a piada. O que você vai falar? Não, eu tô falando falta assunto, né? Meu Deus. Vai longe, né, cara? Eu só fiz uma pergunta simples, eu fui complicar a resposta, isso é verdade. Não é complicar, mas é que vai embora, né? Vai pro negócio. Falei, cara, como que eu queria ter esse dom aí, viu? Esse enrolava bem, professor, né? Não, mas isso é uma coisa legal, cara, porque você sabe que... Mas quando você tem rotina, você trabalha até a questão da sua saúde mental em cima disso. Sim. Né? E às vezes quando você tem essa dificuldade ou ansiedade onde você trabalha, normalmente é causado por duas coisas. Ou é medo de errar, medo de não dar certo, medo de perder, medo de deixar de ganhar, medo de ganhar e dar errado, né? E o outro é ego, né? O outro é ego. Ego de... O que as pessoas vão falar de mim? Ego, como é que vão me ver dessa maneira? Como é que as pessoas vão me ver se eu tô acertando ou se eu tô numa crise, né? Acaba acontecendo muito disso, e é onde a pessoa acaba se vencendo também pelo ego, né? Então, quando tem essas duas coisas, ego e medo,
é onde dá os maiores problemas, acho que da vida do ser humano, principalmente do empresariado, do empreendedor. Então, quando você tem uma rotina de estudo, não só na linha física, mental, mas física, saúde, mas também é de aprendizado espiritual, mental, o jogo muda um pouco, porque você começa já a pensar de maneira diferente e trabalha exatamente. Não, cara, eu vou falar pra você mental. Que eu falei no primeiro bloco da mudança que eu tive na época da pandemia, né? Eu era focado no pilar profissional e dentro do pilar profissional as questões comportamento, né? E emocional, mas muito mais comportamento, né? Eu sempre fui muito mais um treinador de soft skills do que um terapeuta até esse momento. Então, quando deu aquela virada, eu comecei a repensar um monte de coisa. E aí eu comecei a elencar os pilares que eu considerava os pilares que fazem com que a pessoa tenha e busque esse equilíbrio. Eu elenquei 9 pilares. Eu vou falar e você me diz se faz sentido para você. 5 pilares que são aqueles que a gente usa mais, que a gente conhece mais, aquele até que a gente usa como identidade, a gente se apresenta através deles, que são quais? Profissional. O meu nome é Luciano Copina, eu sou psicólogo. Eu tô usando 2 questões aí. Como eu sou conhecido socialmente e qual que é a minha profissão, certo? Aí eu falo, poxa, mas eu tenho aí o meu pilar familiar, sou casado, sou solteiro, qual que é o estado civil? Eu tenho o meu pilar amoroso, sou marido de, certo? Então isso tudo faz parte de quem eu sou. Financeiro, a pessoa se identifica no financeiro, a qual classe social que eu pertenço. Para suportar esses pilares, são os pilares que todo mundo conhece, tem 3: físico, mental, emocional. O equilíbrio entre o físico e o mental, ele acaba condicionando o emocional. Se, por exemplo, no meu caso, né, eu faço bastante atividade física porque eu descobri que a atividade física me ajuda muito no processo do controle emocional. Eu sempre fui um cara meio nervoso, sabe? Tipo, nervoso que eu falo assim, de botar energia, intensidade nas coisas. Você tá querendo contar uma piada, né, cara? Você tá querendo contar uma piada. Não, você já brigou com algum amigo? Ele não vai fazer isso. Cara, não vem com essa. Mas o fato, você percebe, tipo, eu descobri que a atividade física me ajudava nesse sentido. Ainda assim, sobra o aspecto mental. O aspecto mental é que mensagem, o que eu tô conversando na minha cabeça que provoca alguns comportamentos. Se eu saio de casa pensando, caramba, eu tô bravo porque aconteceu isso, porque o governo aquilo, porque política aquilo, porque economia aquele outro. Aí um amigo seu briga com você, a tendência de você, né, se irritar fica muito maior. Muito maior. Então, sim, o equilíbrio, então, vamos dizer, do físico e do mental acaba, então, condicionando o seu emocional, te ajudando ou dificultando as suas reações mediante as situações do dia a dia. É aquilo que a gente falou no começo, porque as pessoas, você tem que se preocupar com aquilo que você consegue controlar. Tipo, cara, isso eu tenho controle, então, se algo tá me irritando que eu posso perder o controle, então eu tenho que aprender a me controlar e ver se aquilo faz sentido, né? Se alguma coisa que aconteceu no trabalho, se é na empresa, tem controle, tem solução, então você parte pra cima da solução. Agora tem coisa que tá acontecendo do ambiente externo que você não consegue controlar o que vai acontecer do lado de fora, aceita, põe a pedra, perdoa e segue, que é mais fácil, vai sofrer menos. Aí você tá entrando no estoicismo, né? Você também comentou que você... Não, é um tema também super legal, porque você sabe, você conhece o estoicismo? Não. Então tá, o Claudinho, eu vou fazer o seguinte, eu até falaria, mas eu gostaria que o Ricardo falasse, porque na verdade nós estamos falando de uma filosofia que é baseada, inclusive, numa época que você imagina, cara, viver era 300, 400 anos de Cristo, né? Isso. Acho que começou lá com o Zenão e foi indo, mas acabou ficando muito mais conhecida pelo Sêneca, né? Depois com Marcos Aurelius, né? Que é as histórias, o livro dele, Meditações, do Marcos Aurelius, cara. O cara era a maior unanimidade da época dele, como se fosse presidente ali da Estados Unidos, China, Marcos Japão. Aurelius, 350 anos depois de Cristo. Exatamente. Era tudo aquilo lá, e as escritas que ele escreve e coloca no livro, cara, ensinando, acho que primeiro é os diários dele, na verdade, né? Como que ele fazia pra controlar o dia a dia dele, cara, que é um cara que não precisava colocar aquilo, mas era uma pessoa que enfrentou, é fantástica.
epiteto, né? Muita coisa até de Jesus. Você vê que tem muita coisa que praticamente o estoicismo também trabalhou e falou por ali, sem entrar em mérito aí da religião. Mas como que é forte, como que é pegado. Uma das coisas que o Marcos Aurélio, por exemplo, falava, né? Hoje eu vou me preparar para encontrar um ingrato, para encontrar um idiota, para encontrar não sei o que. Ele já acordava, né? Estamos falando de rotina, esperando aquilo. Aí ele, como o mais alto posto ali, encontrava alguém, ele já pensava com ele mesmo. Pronto, encontrei um ingrato do dia. Então já ia preparado para aquilo, né? Outras coisas, você pega a Sêneca mesmo, que veio praticamente no ano domo lá, que é o ano de Jesus Cristo, né? Que nasceu na mesma época praticamente, né? Era um dos homens mais ricos, né? De Roma, foi preso, tirou tudo dele, a liberdade, várias coisas dele, mas ele se manteve ali naquela cabeça, ó. Ele pode me tirar minha liberdade, pode tirar isso, pode tirar de várias coisas, mas não vai tirar a maneira que eu tenho de pensar e aquilo que eu tenho controle sobre o que eu tô sentindo. Exato, porque o pensamento estoico, que é o interessante, né? E que de fato traz para muitas pessoas saúde mental, é o pensamento de você colocar o que você não pode fazer absolutamente nada a respeito, simplesmente aceitar. Tipo, um exemplo, uma pessoa sofre um acidente, tem um membro amputado. Tem muita gente que demora, né, pra aceitar o fato. Mas quando ela aceita, ela passa a viver melhor, né? Então o pensamento assim, aconteceu, posso desfazer? Não. O que eu faço pra viver com isso a partir de hoje? Ou que ponto até positivo que eu posso tirar dessa situação, por pior que seja, né? O que é a ausência desse ombro, como que eu posso pegar de ponto positivo, mesmo que aparentemente parece que não tem nada, né? Mas esse tipo de pensamento te ajuda a melhorar e enfrentar a ponta ali. Não só isso, cara. O que acontece, né? O memento mori, né? Você saber que você vai morrer, né? Memento mori é uma das bases lá do estoicismo que fala, cara, em determinado momento a morte vai vir, todo mundo vai embora, vai morrer. Então, se a morte é certa, né? O que você tem a perder para você fazer algumas coisas se você só tem aquele momento? Uma vez perguntaram, acho que foi até pro Marcos Aurélio, né? Em cima disso. Mais ou menos dessa questão de memento mori, né? Você acha que vai acontecer após sua morte? Você acha que tem vida depois, não sei o quê? Aí, se eu não me engano, foi ele. Aí ele fez a seguinte análise: olha, se existe uma vida após a morte, a única coisa que eu posso levar para essa vida, dessa nossa vida, são minhas virtudes. É o que eu trabalhei, é o que eu pensei, é o que eu gerei do meu aprendizado das minhas próprias virtudes, né? E se não existe, se acabou de estar exatamente aqui, se morreu, acabou tudo, então o único momento, a única chance de eu viver as minhas virtudes são nessa vida. Então, de um jeito ou de outro, a maneira certa que eu vou trabalhar é vivendo as minhas virtudes e trazendo algo de bom pra mim e pra sociedade. Então as pessoas falam que o estoicismo às vezes é frio, é racional demais, mas não, é porque ele consegue interpretar, né? E não quer dizer que não erra, né? Cara, mas eu vou falar um negócio. Ken Reeves, numa entrevista, os caras... Ele tem uma pegada muito histórica. Cara, então, ele tem, inclusive, espiritualizada, mas a resposta que ele deu foi fantástica. O jornalista pergunta pra ele: Ken Reeves, na sua opinião, o que acontece quando a gente morre? Ele pegou e falou, olhou bem na cara do repórter e falou, olha, as pessoas que nos amam vão ficar muito tristes. Ponto. Para pra pensar. Ele não tá preocupado com a resposta, tipo assim, pra onde eu vou, mas tá preocupado com o que eu vou deixar. E isso acaba mudando tudo, né? Fica de legado. Então o negócio, cara, o legado, né? Que a gente falou dos pilares, né? Eu não mencionei o pilar que eu considero mais importante, que estrutura tudo aquilo. Falei dos 3 pilares, né? O físico, mental e emocional, que dão estrutura pros 5 pilares exteriores, né? Mas tem um pilar que chama existencial, que tem a ver com isso que você falou agora. Tem a ver com propósito, tem a ver com legado, tem a ver com o que você deseja pra sua vida. E eu lembrei de um negócio, Ricardo. Eu não sei se você viu esse documentário, mas esse aqui, se você não viu, vale a pena. Você falou do Memento Mori, só que eu assisti um documentário que conta a história dos Homo Naledi. Não sei se você já ouviu falar, ou se você assistiu esse documentário. É um documentário que tá no Netflix. Esse documentário, ele conta que uma expedição arqueológica que encontrou dentro de uma caverna corpos
de ancestrais humanos, né? Hominídeos, que remontam muito tempo atrás. E pesquisando, eles foram, né, verificando tamanho de mão, mandíbula, tal. Era uma criatura de 1,40 m, né? Aproximadamente, e com muitos traços humanos, né? Mas assim, o que era o interessante? Eles encontraram 6 cadáveres, 6 corpos, né? 6 esqueletos. Esses todos os esqueletos, eles estavam segurando objetos que eram pedras talhadas, como se fossem ferramentas. E eles estavam num lugar que foi preservado porque era uma caverna dentro de uma caverna, ou seja, um lugar de muito difícil acesso. Quando você entra numa caverna, depois você tinha que passar por um lugar bem estreito que parecia uma chaminé, que eles inclusive apelidaram de chaminé. Então, quando eles desciam lá coisa de 20 metros, num lugar que, por exemplo, eu não passaria lá, né? Era um lugar muito estreito. Quando eles chegaram lá, tinha preservado, então, esses 6 esqueletos, né? Em posição como se tivessem sido sepultados. Para chegar nesse lugar, eles encontraram primeiro vestígios de marcas de fogo, coisa do tipo, mas eles falaram que não tinha como chegar sem enxergar nada. Então, presume-se que estes nossos ancestrais já dominavam o fogo. Ferramenta, fogo. E sepultados. O que significa que já existia a preocupação com o pós-vida. Pra onde vai? Não sei, tal. Bom, detalhe dessa experiência, dessa reportagem, né? Desse documentário. Até então acreditava-se que o cara que inventou fogo e ferramenta tal era o Homo neanderthalis, o homem de Neandertal, né? O homem de Neandertal tem aproximadamente 80 mil anos. Então, 80 mil anos que o homem domina o fogo, tal, né? Sabe quanto tempo estima-se que viveu o Homo naledi? 250 mil anos atrás. O que significa, se vocês forem parar para pensar, que há 250 mil anos atrás, o homem, além de já dominar fogo, ferramenta, ele ainda já tinha uma preocupação com o que acontece depois que eu morro. O que eu vou fazer com o corpo desta pessoa que fazia parte do meu grupo? Cachorro não enterra outro cachorro. Você concorda? Ele não fica lá cultuando, ele não procura dar um fim para aquilo, embora ele tenha algum nível de consciência. Então presume-se que o nível de consciência do Homo naledi, que já tem 250 mil anos, é extremamente avançado, cara. E olha que coisa interessante, você tá falando de 250 mil anos, mas você vê o que o ser humano evoluiu nos últimos 50 pra cá. Tipo, o que a gente construiu nos últimos 50, 100 anos, eu acho que toda a história da humanidade não produziu de evolução de tecnologia e de conhecimento. E agora, com o advento da inteligência artificial, isso vai ser cada vez mais rápido. A gente ia ter um gap, inclusive, de programadores. Com a inteligência artificial, isso já não vai mais acontecer, né? Então, você vê como que isso vem para mudar, vem criar, né, novos campos, novas áreas, mas ao mesmo tempo vai mexer com muita gente, né? Isso vai dar um segundo problema, né, pra gente, que envolve tanta empregabilidade, né? Aí tem gente que fala, mas esses desempregos que a tecnologia vai gerar, a robótica e a inteligência artificial, principalmente a robótica e a inteligência artificial, as automações, que tudo que pode ser automatizado, robotizado, vai ser, né? Eles vão colocar. Você pega, por exemplo, filmes hoje. O que as IAs de hoje já estão fazendo com criação de filme, com prompt, com o comando que você dá e as imagens que eles criam, isso é um problema para ator de Hollywood. Sim. Então, mas olha, lá, para pensar o nível de ansiedade que a gente está sendo submetido. Mas seguinte, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, nós vamos para um breve intervalo. Viva a Voz, terapia de segundas. Estamos de volta, Copini. Já estamos de volta. E aí estamos falando, na verdade a gente tá falando de tanta coisa hoje, né, Ricardo? Pelo amor de Deus, nós fomos longe, hein? Hoje tá rendendo. A gente começou falando da questão do equilíbrio emocional e dos problemas que o empreendedor vem, e listamos um monte de coisa para falar de ansiedade e tal, e acabamos falando de um ponto que está relacionado talvez à espiritualidade, questão de propósito e tudo mais. Conta para mim, Ricardo, qual é a fase que o Ricardo Nantes se encontra? Antes de responder, eu tenho que te contar um segredo. Porque não é bem segredo, tá? Eu estava numa reunião, não faz muito tempo, acho que faz coisa de uma semana atrás, ou no máximo 15 dias atrás, e tava falando com um cara que eu vinha descobrir que é seu fã.
É o Rodrigo. Depois eu te falo quem é o Rodrigo. Rodrigão. Vou mandar um abraço pra ele vai saber de que nós estamos falando dele. É um empresário, né? Que eu atendo e tal. E ele começou a falar você é amigo do Ricardo Nantes, né? Eu falei, sou, tal. O que ele tá fazendo hoje? Aí eu falei, cara, eu contei que você tá trabalhando com locação de equipamento e tal, que você tá fazendo esse negócio desse apoio. E o cara vira pra mim com uma cara e fala, caramba, falou desse jeito. Esse Ricardo Nantes é gênio mesmo, hein, cara? Como é que pode, cara? E começou a falar sobre o que eu tinha explicado que era o seu negócio, né? Agora me conta uma coisa. Você se sente assim? Você acha que você chegou num ponto da tua vida que você acertou, que tá beleza? Agora cara, é game over? O que é? Não. Acho que é game over nunca, cara. Porque eu vou te falar o seguinte. Quando eu vendi o portal, acho que eu tinha 36 anos. Então, entre aspas, eu poderia ter me aposentado com 36 anos, cara. Mas é muito chato, cara. É muito chato você ficar sem fazer nada. Então, acho que a questão do propósito ali é falar mais alto. Acho que o cara que acredita, eu vou ganhar na loteria, fazer tal coisa, não fazer nada, bicho. É muito, sei lá. Ele o cara que sempre trabalhou, que sempre foi... quis fazer a diferença, quis fazer coisa diferente, acho que dificilmente ele consegue. Eu acho que isso é ilusão, de verdade. Então, a hora que eu coloquei, achei que ia ficar, não aguentei acho que 4, 5 meses. Lógico que eu gosto de viajar, gosto da parte espiritual, gosto da natureza, gosto muito, inclusive, de viajar. É meu passatempo preferido, eu não gosto de coisas, né? Você vê que eu Malemar uso corrente, colar, brinco, enfim, não porque não ligo nada, porque enfim, eu cresci mais ou menos assim de boa, né, cara? Você não é ligado em objetos. Por isso quando você brincou com socialite, aí tem uma coisa que você nunca vai me ver muito nessa pegada. Eu gosto do empreendedorismo. Em vez de empreendedorismo, esse bate-papo de empreender, que a gente pode tanto ter o ganha-ganha nosso, quanto ajudar outras pessoas, isso aí é fantástico. Mas eu creio que é o propósito, cara. É o propósito. O meu propósito de vida é praticamente o mesmo há mais de 15 anos, né? Que é ser um líder, né? Ser um líder, um pai em busca constante, né? Pela excelência. Que eu possa gerar líderes melhores que eu e que eu ensine pelo exemplo, né? Porque palavras movem, mas o exemplo, ele arrasta. Então, quando você faz alguma coisa, você fala alguma coisa, mas você faz o que você fala, aquilo arrasta. Né? Isso é, acho que é primordial para mim. Informar em busca constante para excelência, porque excelência nunca é um fim. Você sempre tá buscando excelência. E que forma gente que seja melhor que você, né? Para deixar no mundo maiores... pessoas que eu acho que é a nossa meta, e não só trabalhar só a virtude, mas formar gente melhor que você. Recentemente, a gente faz umas 2, 3 semanas, dei uma mentoria para um colega da minha filha mais nova, acho que ele tem 14 anos, pediu para mim, deixa o tio Ricardo, faz uma mentoria comigo e tal. Interessante. Queria entender, cara. E o menino fera, cara. Expliquei pra ele sobre CAC, né, com aquisição de cliente, máquina de venda, conversão, funil de venda. Que legal, e ele vai longe. Ele tem a empresinha dele, a empresa dele de gerenciamento de recursos, de aula, né? De ajuda pros outros, e aquilo é muito legal. Então eu acho que quando a pessoa coloca, né, cara, a questão do Ricardo, sim, né, as pessoas veem, cara, o cara só acertou. Não, eu errei muito, né? Falando nisso, o que você fez da oficina do seu pai? Não consegui pagar, terminei de pagar, o portal deu certo, que tudo. Recebeu uma grana boa porque ele era sócio lá do portal também na época. Ele era. Ficou parceiro. Ele tinha um percentual pequeno lá, mas tinha, mas recebeu também. Mas a hora que você junta o propósito, faz toda a diferença. O propósito dele faz toda a diferença. Você se sente vivo, se sente justo, né? Eu tive que me refazer, cara. Respondendo a pergunta do Rodrigo aí, né? Pode falar, desculpa. Eu ia perguntar isso, cara. Como que você chegou no seu propósito? Ah, tá. Como que foi? Você chegou sozinho ou alguém te ajudou? Ó, um pouco de mentoria, né? Por isso que a figura do mentor eu converso com muita gente. A mentoria me ajudou a descobrir que eu gosto realmente de fazer o que eu faço hoje, que é ser empreendedor. Eu trabalho com empreendedor, trabalho com investidor, mas eu acho que a minha grande sacada, além de tudo isso, é saber me municiar de pessoas certas, né? O famoso... Então você deve seguir uma teoria que eu coloco, né? Não sei se faz sentido pra você, que eu falo que a gente tem que plantar personal trainers pra nossa vida.
Sim, ajudar. Não tô falando do só do personal que você paga pra te ensinar a treinar. Tô falando assim de ter pessoas que você vai colocando. Que te ajuda uma coisa que você tem. Exato. Então, quando o cara falou aí, tipo, a Leventronic, não sei se você ficou sabendo, a gente foi eleita agora entre as 6 melhores startups do Brasil ano passado, pelo Anshan Arena. Pô, ficar entre as 6 melhores do Brasil, Anshan Arena, uma empresa que a gente começou aqui agora, né? Fabricando equipamentos para clínica veterinária com inteligência artificial, internet das coisas. Meio complicado o conceito, mas não dá para explicar também tudo aqui na rádio, né? Mas é legal pra caramba. Mas tirando isso, tipo, cara, a genialidade ali não foi minha, né? Quem fez foi lá o meu sócio Jader, foi o Renê, a equipe envolvida, entendeu? Em cima do projeto, né? Eu acho que a minha genialidade ali foi identificar um nicho de mercado. Cara, isso aqui é um nicho de mercado, não tem concorrente, é um oceano azul, mas vocês são um gênio da outra ponta que vocês podem botar isso pra funcionar, né? E a gente tem que encontrar agora o modelo certo de negócios pra fazer isso escalar de forma mais abrangente no Brasil. Aí nessa parte eu sou bom, porque eu gosto de venda, né? E quanto maior a dificuldade para um produto entrar, maior vai ser a barreira de entrada que você cria para outro concorrente não te competir, não entrar ali na ponta. Mas se ele me perguntasse, sei lá em 2015, lá em 2017, 18, antes da pandemia, Ricardo, você vai estar mexendo com Pet Tech lá em 2024. Fala assim, você tá maluco, cara, eu não entendo nada da área veterinária, na área da tecnologia veterinária, né? Isso não faz sentido nenhum. Então a importância de você se refazer, de você trabalhar sua soft skill e ser um verdadeiro nexialista, né? Você entender um pouquinho de cada coisa, porque a empresa é o seguinte, o modelo de negócio se repete. O modelo que eu falo é o seguinte, ó. O modelo, você tem que ter um propósito, uma missão, uma visão, você tem que ter gente certa, tem que ter planejamento estratégico, você tem que saber vender, tem que saber fazer o funil de venda, tem que trabalhar a sua saúde mental, porque você vai encontrar desafios várias vezes, várias coisas que você vai colocar não vai dar certo, porque normalmente que as pessoas ficam sabendo é a história bonita do Ricardo Nandes, mas muita gente não conhece o tanto que a gente sofreu pra chegar desde a época da educação. A famosa cachaça, né? O pessoal vê a cachaça que a gente toma e vê os tombos que a gente leva, né? Falei de uma historiazinha no começo, mas podia ficar a noite inteira aqui contando de vários altos e baixos com vocês, várias vezes que aconteceu e como a gente saiu em cada uma delas, que às vezes o que acontece em cada ponto. Por isso que eu sou, hoje eu trabalho, né, como membro de conselho consultivo, tanto colocando quanto implantando, e o cara que tem essa dificuldade, que tá ouvindo aí a rádio agora, o empreendedor que tá ouvindo, cara, eu tô com a minha empresa no faturamento aí de 10, 20 milhões, cara, tô exatamente nessa fase, acontecendo exatamente o que ele tá me falando ali, cara. Cara, implanta um conselho consultivo de gente de fora. Isso ajuda a trabalhar saúde mental, ajuda a trabalhar o resultado da empresa e traz resultados assim extraordinários realmente para qualquer negócio. Então você trabalha propósito, modelo, resiliência, competência, nexialismo, soft skill, saber se refazer cada vez mais, né? Porque a gente vai ter que se refazer cada vez mais e mais, vai não ficar preso na mesma coisa. Aprender inteligência artificial, aprender robótica, aprender sobre gestão, aprender sobre marketing digital. Tipo, o que envolve o que eu faço hoje? É tudo isso. Então, eu vou ter que trabalhar e me capacitar em tudo isso, né? Então, cada vez mais você vai estar pronto para enfrentar o mundo que está em cima da... E lembrando, eu vou ser bem franco, né? Que nem, por exemplo, você falou, tudo que você falou é o que eu tenho estudado hoje. Eu sou psicólogo, pô. Eu tô estudando marketing digital, eu tô estudando inteligência artificial, eu tô estudando tudo. Inclusive, já existe hoje psicólogo artificial. É uma inteligência artificial que se comunica e tem paciente que tá gostando, cara. Tem gente que tá gostando. Porque fala assim, eu me sinto menos constrangido de falar os meus problemas, já que eu sei que não é um ser humano que tá ouvindo. Olha só que interessante. Mas também significa que existe mercado, cara, para todo mundo. Tem mercado para quem vai consumir a inteligência artificial, mas ainda vai existir o mercado para aqueles que preferem ainda o contato humano. Sim. Exato. E aí, cara, a genialidade que eu acho nunca é uma pessoa só. Acho que a genialidade de cada um tá em você saber o que você tá errando, saber o que você precisa melhorar e saber quem você precisa procurar e se capacitar, buscar isso, entender como é que funciona o mercado, entender como é que joga o jogo, né? Como é que funciona esse jogo. Aí, normalmente, quando você tem pessoas que te ajudam, né? A famosa frase, né? Acho que René Descartes falou, se eu enxerguei longe é porque eu subi no ombro de gigantes, né? Então, a figura do mentor, de pessoas que já passam por você, que conseguem te enxergar. E a hora que você começa a entender de forma mais abrangente como funciona o jogo, cara, é assim que esse negócio funciona.
Aí você chama as pessoas certas, nos lugares certos, onde você começa a acertar em negócio, né? E aí tem um misto também de sorte. Tem um pouquinho, aí não sei se é lei da atração, se é sorte, quando você tá naquele rumo acaba acontecendo. Uma das empresas que a gente investiu, né, uma delas fez a saída, né? Foi a RD Station, fez a venda pra TOTOS. Tinha um percentual muito pequeno lá, mas vendemos lá por 1,8 bi. A outra, que tava andando de lá, tava morta, cara. Você tinha participação na RD Station? Tinha participação. Não sabia. Mas tinha. Olha sabia, só, não? cara, eu sabia. Eu consumia. É o meu cliente. Bom, já fui teu cliente no portal, fui com o cliente na RD Station, o que mais? ClickSci, você deve ser meu cliente. Também. A ClickSci era... Enfim, tem participação através das telas, né? A gente investe nas telas e as telas investe, põe a grana lá dentro. A ClickSci, cara, tava andando de lado na pandemia, de lado. Tipo, nem tava entrando nos relatórios das telas de rendimento. O que aconteceu durante a pandemia? Parou os encontros e o contrato digital explodiu. E a primeira empresa de contrato digital do Brasil era quem? Era a ClickSci. Exato. Era a ClickSci. Então, é investimento, né, que você põe pra investir, só que você não tem garantia nenhuma. Você bota aquela grana ali, você pode espera perder o retorno um dia. e espera depois de 9, 10 anos você retorna. Tanto que a ClickSci e a OMIE, o resultado delas você só vai saber esse ano. A OMIE, nome feio pra caramba, né? Nome ruim, mas acho que é a maior empresa hoje de gestão de RP na nuvem, né? Tá com mais de 200 mil clientes já no Brasil, né? Temos 7 milhões de empresas que podem ser clientes dela hoje no Brasil. É um software, eu não conheço, como se fosse um software de gestão integrada. Exatamente. De negócio que funciona na nuvem. Na nuvem, porque o que acontece hoje? Você tem uma empresa, aonde que tá seu processo de gestão? Onde está suas contas, o seu pagamento? Onde você coloca a sua gestão hoje? A grande maioria hoje ainda é Excel e caderninho. Sim. É ainda caderninho. Então, quando a OMI recebeu em 2021 quase 600 milhões de aporte do SoftBank, né, que é o maiores fundos hoje de Venture Capital do mundo, né? Então, lá também tem um percentual muito pequeno, mas tem empresa que tá muito grande, né? A gente não consegue mais acompanhar quando uns caras desses põem grana, você dilui. Você dilui, mas você cresce com a empresa. Só que podia ter dado tudo errado, cara. O nome é ruim, o software não era legal, mas cresceu muito. Então, é um pouco também de risco, né, controlado, mas eu acho que às vezes eu tomo muito risco, né? Tem coisas que acho que nem todo mundo deve fazer. Eu sou um cara que eu realmente corro muito risco. Né? A Andressa, minha esposa, fica doida com isso. Não, mas é como se fosse, entre aspas, um jogo, né? Hoje em dia, como se fosse certo? um jogo, cara, pra mim. E quando eu bato o olho assim, cara, esse troço vai dar certo, mas vai demorar. E eu sou teimoso, né? Não pode ser burro, diferente, né? Eu sou teimoso, sou resiliente. Cara, quando eu vejo modelo de mercado, eu vejo que o negócio é um oceano azul, cara, isso aqui vai dar certo. Às vezes dá esse insight. Só que demora. O meu demorou 9, o ClickSci e tinha tudo pra dar errado. A pandemia salvou. A gente deve sair dela agora esse ano. Agora, abril, maio, a gente deve estar saindo dela agora. Depois de 9 anos de negócio, podia estar tudo errado, cara. Sim. E pouca gente tem. Né? Não tem estômago pra arriscar. Porque é arriscado, né? E aí, como é que você escolhe as empresas certas pra entrar? É muito a pessoa que tá lá dentro. Quem que é o empreendedor na fase inicial? É ela. É aquele ali, é fulano. A OMIE, quando a gente entrou, foi pré-seed, né, cara? Entramos lá embaixo. Então ali a gente vai ter um resultado muito grande. Pra cada real que a gente pôr, deve dar 200 vezes ali na OMIE. Só que foi 9 anos, podia ter dado tudo errado. Então é difícil isso. Cara, mas aquela história, investimento é investimento. Assim, lógico, quem tá assistindo o programa agora, pode ser que fale assim, cara, eu não faria isso, não arriscaria, tal. Mas vamos lembrar, você estudou pra isso, você faz tempo que você tá nisso. E isso é parte... É a tal da experiência, né? Que eu até brinquei. Experiência é uma armadura que você cria. Exato, em cima de você, cara. Porque... Em cima de aprendizado, de erro, de acerto, né? Isso que faz parte. Por exemplo, eu tava tendo uma discussão com o pessoal, a gente falando, qual que é a vantagem de você fazer 50 anos, né? Qual que é a vantagem de fazer 50 anos? A vantagem é que você aprende coisa pra caramba, você passa por muita coisa e dessas coisas difíceis. Coisas que muitas vezes você apanha mesmo pra suportar. E não é só a idade, né, Luciano? Porque você deve conhecer cara bem mais velho que você que não tem experiência de vida que às vezes você tem. Claro. Então, é um misto, né, cara? Realmente experiência... Correr risco é parte disso. Né? Você já entrou em depressão ou ficou muito mal assim, por ter não investido em algo? Não, depressão, graças a Deus, não. Eu entendo que é um desafio hoje para todo mundo, né?
Como eu nunca senti nada assim em relação à depressão, eu já fiquei desanimado, já pensei em desistir, né? No portal, na primeira crise que eu te falei, comentei com vocês aí, teve outros desafios também que teve medo de entrar. E de entrar de medo, cara, eu já fiquei, desculpa o palavreado, mas pé da vida, bicho. Cara, eu sabia que era o momento de entrar, era o momento de fazer, mas naquele momento você não podia. Entendeu? Por quê? Porque você já tá. Você fica muito com o prato cheio. Você aloca aqui, aloca ali, você tem que sair de alguma. Senão depois começa a ser. Você já faz coisa arriscada. Aí você começar a botar mais uma ali, aí você começa a prejudicar. Aí você fica com um monte de coisa imobilizada e com pouca liquidez. Aquela história do Elon Musk, que a hora que ele ganhou a grana da PayPal, ele botou metade ali na SpaceX e metade na Tesla, tal, e depois não tinha de embora, não sei o que, os caras, é história, mentira, não, cara, eu já vi aquilo acontecer, aquilo acontece, bicho, acontece, porque eu tenho que tomar cuidado pra não acontecer comigo, porque você põe, cara, aí você tem imóvel imobilizado, cara, aí você tem que ficar com medo, cara, pera aí, eu tenho grana aqui, mas tá lá, se der alguma merdinha aqui, eu vou precisar de liquidez, e aí? Só que você fica aquela, não, cara, mas tem tudo pra dar certo, tem 75% de dar certo e tal. Aí passam 6, 7 meses, o troço dá certo. Que droga, mas dura um dia. Aí eu tento trabalhar o estoicismo, cara. Respiro. Tem máquina do tempo? Não dá pra voltar atrás? Não dá. Cara, mas aquela coisa. Aceita que dói menos. Gente, quem tá assistindo, aceita que dói menos, cara. Você vai perder e se você quer ganhar, você tem que estar disposto a perder. Olha, cara, eu vou falar pra você aqui, cara. Eu quero já agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Muito massa. É muito bom ver que, tipo assim, existe uma pessoa com a sua experiência, né, disposto a oferecer a trocar, porque como você disse mesmo, você poderia se aposentar. E quanto conhecimento, né, algumas pessoas deixariam de ter se isso acontecesse. Então, te dar os parabéns aí por essa nova etapa da tua jornada, né? De conselheiro consultivo. Eu mesmo gostaria de ter uma empresa para te contratar como meu conselheiro consultivo, mas se você topar num happy hour, de repente você me dá alguns bons conselhos aí. Mas, falando sério aqui, cara, de verdade, parabéns aí pela sua história, trajetória, os resultados que você vem alcançando. Eu acho que isso serve como inspiração. Tem muita gente que fala, Campo Grande, as coisas não acontecem, Campo Grande não dá certo, Campo Grande é muito difícil ganhar dinheiro aqui. Você já veio para mostrar que isso não é verdade. Você só precisa ter foco, determinação e um bom apoio, um bom suporte de pessoas que entendem o que estão fazendo, não é isso? Isso aí. Pessoa certa no local certo é um dos maiores segredos que a gente pode ter. E propósito de vida. E propósito de vida. Com a sua vida e propósito com o teu negócio. Boa. Estamos finalizando aqui o Viva Voz Terapia de Segunda. Copini, estamos indo nessa, né? Ricardão deu uma aula, show de bola, muito bom, muito bom. Pois é, o Claudinho não falou, cara, mas a empresa dele é uma empresa muito forte na locução, dublagem, comercialmente falando. A voz dele, você já deve ter ouvido, a voz dele faz muita propaganda em Campo Grande, né? Boa. Faz aí sua voz, Claudinho, pra ele reconhecer. Propaganda? Vamos ver uma aqui, cadê? Ó, vai pôr a propaganda aqui pra nós aqui, ó. Mas escolhe alguém que tá patrocinando o programa, pelo menos aqui. Que tá no comercial, né? Mas na verdade aqui eu não sei fazer, viu? Eu mostro ele aqui. Tá bom. Valeu, gente. Eu agradeço, Copini, agradeço, Claudinho. E fica à disposição aí pra outro papo que nem esse, né, Copini? Em breve, se Deus quiser. Amém. Forte abraço pra todo mundo aí. Um abraço pra você, Claudinho. Vamos nessa! Segunda-feira tem mais.